queria terminar a nossa série de mensagens aqui sobre a marca de uma igreja vitoriosa. Nós falamos aqui sobre o tema: a igreja é a lavoura de Deus, edifício de Deus. Nós falamos sobre o dia do julgamento que se aproxima. Falamos sobre a nossa responsabilidade como obreiros, como pessoas, que temos recompensas, né? Você sabia disso? A igreja vai ser recompensada. Pessoal, vai ter presentinho no céu. Quem gosta de presente aqui? Não gosta de presente? Então a gente vai ser presenteado, vai ser beneficiado quando nós chegarmos lá no céu. É por isso que vale a pena. Nós sofremos aqui na terra, vale a pena passar por adversidade aqui na terra, porque lá no céu todos nós vamos ser premiados, beneficiados. E hoje eu quero terminar falando sobre a igreja é o templo de Deus. Eu queria convidar a igreja para abrirmos lá em 1 Coríntios, como nós sempre estamos lendo aqui. Hoje nós vamos ler apenas só os dois últimos versículos, né? Dois últimos versículos aqui de 1 Coríntios, que é o capítulo 3, né? Versículo 16 e o versículo 17. 1 Coríntios. Hoje está calor, né, Matos? Hoje não é fácil não, hein? Eu sempre brigo que quando eu vou ligar para alguém, eu falo assim: olha, a meteorologia falou que vai esquentar hoje. Depois que já esquentou há bastante tempo já, né? Primeiro Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e versículo 18. Acharam aí, irmãos? Diz o seguinte: vocês não sabem que são o santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus são vocês, é sagrado. Amém? Vamos falar sobre o templo de Deus. A Bíblia em si, ela diz que nós somos a habitação de Deus. Antigamente, existia o lugar santo e o santo dos santos. O templo, né? O tabernáculo. E o tabernáculo, ele é constituído por três partes, três cômodos, vamos dizer assim, na nossa linguagem de hoje. Tinha o lugar, tinha o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. No pátio, onde ficava o povo. No lugar santo entravam os sacerdotes, porque ali estava o candelabro, ali estava alguns utensílios. Mas no santo dos santos ninguém podia entrar a não ser um sumo sacerdote, e mesmo assim tinha que entrar com alguns aparatos. E os aparatos eram uma roupa cheia de tipo sininho, né? Sim, um sininho, e era amarrado na sua cintura uma corda. Porque se aquele sininho ele parasse de se movimentar, se não tocasse, né? Aí já entendia o quê? Que aquele camarada ele já partiu para outra vida. Partiu para outra vida. Então, aí eles tinham que puxar. Ninguém podia entrar no Santo Santo para isso, né? Temos alguns casos da Bíblia que algumas pessoas brincaram com isso, como Nadab e Abiú, filho de Arão, brincaram de acender fogo estranho e foram consumidos dentro do Santo dos Santos. É um lugar sério, um lugar sério. E depois que Jesus morre, diz a Bíblia que quando ele dá seu último suspiro, inclina a sua cabeça, a Bíblia fala que o templo, ou melhor, o tabernáculo, ou melhor, a cortina, vou dizer assim, eu já confundi tudo, né? A cortina que estava no templo, o que ela faz? Ela, literalmente, ela rasga de alto para baixo. Então, ali tipifica ou mostra uma clareza do seguinte: aquilo que era impedido, que somente os sacerdotes, agora todos nós temos a entrada. No capítulo 19, melhor, capítulo 10 de Hebreus, versículo 19, fala que nós temos a ousadia
de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Hoje nós temos essa entrada lá. Todos nós podemos entrar no Santo dos Santos. Não existe mais restrições para isso. É por isso que é muito preocupante hoje, porque as pessoas querem brincar, sabe, de alguma forma, com as coisas de Deus, querem brincar, utilizar o seu corpo de qualquer maneira, utilizar a sua vida de qualquer maneira. E Deus, ele tem um prazo para isso, né? Tem um tempo determinado para acabar isso. E quando chegar esse tempo, aí tem aquele detalhe, né? Deus, quando puxa o tapete, a queda é grande. É por isso que temos que tomar muito cuidado de não brincar com Deus. Algumas coisas podemos enfatizar aqui sobre esse julgamento que nós pregamos na mensagem passada. É sobre o que levaria a esse julgamento. É claro que o julgamento são motivos errados, eles são atitudes erradas, são sabedoria humana, fazer tudo usando a sabedoria humana e obras da carne pecaminosa. E nós temos que tomar cuidado, que todos nós vamos ser julgados. Lembra que eu falei sobre o livrinho? Né? Vai ter livrinhos abertos lá, né? Chega lá, não vai ser somente o livro da vida que vai ser aberto, vai abrir livrinhos, aí vai fazer aquela fila bonitinha, né? E vai assim, o primeiro, você tá aqui, você vai pro inferno, que é o Tártaro, né? Que é o lugar eterno, o inferno eterno. Você vai pro Tártaro. Por que você vai pro Tártaro? Eu vou dizer para você porque você vai para lá. Porque no dia tal, né? E ainda fala segundo milésimo, e até a cor da roupa que eu estava naquele dia, que a qual cometeu as coisas erradas. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Né? Paulo, e aqui ele lembra aos Coríntios que eles são o tabernáculo de Deus. Eles são a morada do Espírito Santo. Uma coisa é certa, amados. Aqui lá em casa, o irmão sabe que agora estamos morando na casa do meu sogro. Na casa do meu sogro, cuidando dele, né? E a nossa casa ficou um pouquinho lá, um pouquinho quietinha, né? Sem namorar. E aí, sábado passado, tá aqui a minha esposa, que teve um trabalhão enorme, né? Era muito cupim naquela casa. Misericórdia. Quando eu fui para casa domingo, eu fui para casa, mas fui vontade de não entrar dentro de casa, né? A coisa estava horrível. Terrível. Mas por que existem cupins? Por que os ratos? Por que existem baratas? Vocês entenderam que na verdade, são insetos, não sei como dá o nome do rato, mas são animais, né, que a qual, de alguma forma, demonstra, ou quando aparece, porque alguma coisa está errada na casa. Não é verdade? Então, aí tem que chamar o detrizador e todas as coisas mais para limpar a casa para poder ir não mais e arrumar a casa. Você vê que todos esses bichinhos aí, o que acontece? Eles só vão para o lugar onde está sujo. Não é verdade? É um lugar onde está sujo. Mal arrumado. Né? Por exemplo, lá em casa a gente tenta organizar, mas do vizinho lá tá uma bagunça. Aí, de vez em quando, eles vão fazer a visitinha lá em casa, né? Ainda bem que temos a Mel, né? A Mel é uma cachorrinha. Que raça é aquilo lá, filho? Que cara aqui? Hã? É você, né? Tem uma bichinha lá que ela não deixa os ratos em paz, né? Ainda bem que temos a Mel. Mas, por quê? Porque, por mais que a corrente sempre eles gostam de lugares sujos, lugares onde tem comida jogada e etc. E a mesma coisa é o nosso templo. Tem uma passagem bíblica que fala que Jesus falou que o demônio ele foi expulso da vida de uma pessoa, mas aí a casa ela fica vazia, aí o demônio vai dar um passeio, e quando ele volta, encontra a casa vazia, e quando ele entra na vida da pessoa, ele entra e traz mais 7 demônios. A coisa fica mais feia. É tipo aquele rato que foi visitar a casinha do vizinho, e viu que estava tudo lá uma bagunça, né? Aí chegou lá para os ratos e disse: olha, gente, você não sabe da maior. Tem uma casa especial para nós. Eu fui lá, a casa estava uma bagunça, e ele vai dizer: vamos lá, rataiada, vamos lá, baratada, né? E vamos entrar naquele lugar e vamos fazer, né? A nossa casa de alimentação. É assim o diabo, os demônios.
Ele entra na vida das pessoas porque as pessoas permitem isso. Aprendemos uma coisa muito interessante. Nós temos o poder de expulsar o demônio da nossa vida. A Márcia diz, pastor, eu não tenho um demônio. Quem disse para você que às vezes o demônio não está querendo entrar na sua vida? Ou talvez está dentro da sua casa. E aí as coisas estão desandando aqui, as coisas estão desandando ali, né? Porque a gente, de alguma forma, estamos dando legalidade ao diabo para operar na minha vida ou na vida da pessoa da minha casa. Nós temos que expulsar esse demônio. E tem que sair de lá, em nome de Jesus. E Paulo ele começa a lembrar que a igreja de Corinto era uma igreja que estava possuída pelos demônios. Divisão, problemas um atrás do outro, uma igreja problemática, os pessoal tudo andando desordenadamente. Tudo que o diabo quer isso para as pessoas, na vida das pessoas. Desordem. E nós precisamos ordenar algo dentro de nós. Colocar algo ativo. Por isso que a Bíblia fala que quando viemos apresentar a Deus, viemos apresentar com o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Cultuar a Deus não é de qualquer maneira, não. Não é cultuar a Deus porque eu achei legal cultuar o Senhor. Irmãos, oração, louvor e adoração tem que ser feita com ordem. Já viu o tipo de oração que pessoas fazem aí? Fica gritando desesperadamente. Todo mundo na rua sabe o que está passando na casa dele. Senhor! No microfone. Abençoa a minha esposa, Senhor. Ela falou isso ontem. E aí eu passo pela rua e assim, rapaz, a esposa dele falou isso ontem lá na casa dele. Né? Aí começa. Todo mundo sabe a mesma pessoa. Não. Oração é uma coisa muito reservada. É você e Deus. Adoração é isso. Eu me lembro uma vez que um irmão ele contava um testemunho lá pra gente, que ele foi no local e ele falou isso, que ele viu isso. E ele foi um dos que presenciou a situação. E começou o grande louvor. E cante aqui, e cante ali, pastor. E começou a cantar aqui, cantar ali. E aí ele percebeu, a pessoa que estava dirigindo o culto, ele percebeu que tinha um irmãozinho que estava parado, com a cabeça baixa. Aí ele ficou incomodado com aquele irmão. Poxa vida, tá todo mundo aqui louvando, tá todo mundo aqui levantando a mão, todo mundo aqui pulando no poder de Deus, e tá aquele cidadão. Será que ele não está sentindo o poder de Deus nesse lugar? Até que foi aumentando a sua curiosidade, ele chegou perto daquele irmão, devagarzinho, e ele escutou o irmão exclamando, Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. E as lágrimas descendo dos seus olhos. Aqui estou te adorando, debaixo da sua tremenda graça. Ele teve uma lição. Não é o posicionamento de um corpo ou de uma atitude. Levantou a mão, baixou a mão, fez o que for. Na verdade, não existe oração. Pastor, a oração tem que ser só de joelho. Quem disse para você que a oração... Aonde você leu na Bíblia que a oração tem que ser só de joelho? Vou dar um exemplo disso. Nosso irmão ali falou sobre a baleia, né? Eu lembrei de Jonas aqui agora. Vocês observaram como é que Jonas orou? Como é que se ora dentro da baleia? Da baleia que eu falo figuradamente, né? Não é baleia aquele negócio, não. Né? Como que você vai orar dentro de um peixe? Já imaginou, não, meu Marcos? Como é que ora? Aí ele vai dobrar o joelho, né? Aí ele vai dentro do peixe, ele vai dobrar o joelho e vai orar. É isso. Não tem condições, irmãos. Mas Jonas orou. Imagina ele, o peixe virando e pá pra cá, pá pra ali, e tá orando. E Deus ouviu a oração de Jonas lá dentro do peixe. Então, não existe forma de orar. A posição de orar. O importante é orar. Até de joelho e de olhos fechados fica melhor. Porque quando você olha o olho fechado, você dá uma desligadinha do que está ao teu redor. Porque o ser humano tem a mania de tudo entreter ele, né? Tudo chamar a atenção dele. Então é melhor fechar os olhos. Aí eu até concordo. Mas até com o olho aberto e fechado, isso não interessa. O importante é orar ao Senhor. De joelhos é bom por quê? Porque ali você tem uma posição que nada vai tirar você, vai tirar a sua atenção de você. Por isso que o joelho é um pouquinho melhorzinho, é orar. Mas o importante é orar. O louvor, a adoração, não existe formas.
A mulher samaritana dizia, olha, eu agora orar aqui no Monte Gerizim, que é o monte que assim diz os samaritanos orar, ou nós temos que ir para Jerusalém, porque os judeus falam que é lá que tem que orar. E que Jesus disse para ela, não é aqui e nem lá. Os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Independente. Você pode adorar em qualquer lugar que você puder. E aqui vemos Paulo mostrando para esse povo que é nós que somos o templo de Deus. Somos a casa de Deus. E para ter a casa de Deus, temos que nos cuidar. Existem algumas formas, a gente tem que prestar atenção nisso. Imagine só, um crente, ele tem que ir ao médico? Tem que ir ao médico. Irmãos, eu estou aproveitando a oportunidade. Mas eu nunca fui tão em médico na minha vida como estou indo nesses últimos dias. Vou aproveitar. Tem que ir médico? Tem que se cuidar, tem que se cuidar. Quem disse? Nós estamos agora terminando no mês de novembro, disse mesmo? E muitos homens não vão procurar os médicos para poder resolver o teu problema que vai ter, que todo homem já foi decretado, os cientistas falando que todo homem vai ter que. Não tem agora, um dia vai ter, que é aposta. Quem disse para você que você nunca vai ter isso? Tá na genética. Bom, pelo menos os médicos filmaram isso, né? Eles falaram que está na genética. Se você não vai ter agora, um dia você vai ter. Não tem jeito. Não tem como correr fora disso. Então, que incomoda? Porque a gente fica muito, sabe? Esses dias eu brinquei com a minha esposa, você vai fazer preventivo. Ué, você fazer preventivo? Mas peraí, preventivo é só para vocês? E de quem disse que o homem também faz preventivo? O homem também faz preventivo. Mas imagina que as mulheres que acham que tudo é ela só que faz sozinha tudo, né? Nossa, mas preventivo é exatamente o que é preventivo? É saber como está a nossa situação e precaver ou prevenir o que possa resolver o problema, que caso houver um problema. Bom, vocês entenderam? Então é assim, irmãos. Nós somos o tempo de Deus. E o tempo de Deus, diz a Bíblia, o que ele fala aqui? Olha, Deus, se você não cuidar dele, Deus o destruirá. Quantas pessoas morrem de câncer ou de tantas coisas? Por que morrem? Porque não se preveniram, não se preocuparam com o templo de Deus. Como é que você vai, né, ser o porta-voz de Deus se você não está cuidando da casa dele? A casa dele. Hoje eu fui lá, pastor, limpei a igreja. Não é isso aqui, não, que pode falar, não. Pode falar do templo de Deus. É isso aqui. E aqui inclui tudo. Inclui saúde, inclui físico, emocional, intelectual, psíquico. Tudo isso tem que se cuidar. Tudo isso é o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é o físico. O tempo de Deus é o emocional. O tempo de Deus é o psíquico do homem. E se você não cuidar bem dele, você está sendo negligente com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. A doutrina da mordomia, ela implica justamente isso. É nós cuidarmos daquilo que Deus nos deu. Quem disse para você que o seu corpo é seu? Né? O corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Mentira. Ele é o templo de Deus. É a casa de Deus. E aí você vê lá fora pessoas fazendo, né? Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito dela, que está em Romanos, capítulo 6. Olha, sabe o que Paulo fala aqui? Interessante sobre isso. Ele está no versículo 13 em diante. Romanos 6, 13. Olha só, que interessante. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumento de injustiça, mas como pessoas que partem da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumento de justiça. O que está dizendo aqui? Olha só, o teu corpo não é para ser oferecido para qualquer coisa, não. Seja que for a situação, seja ele para droga, seja ele para prostituição, seja ele para vícios, o que for.
aqueles refrigerantes, sem dizer nome aqui, nós temos que tomar cuidado com eles. Você está envenenando o seu corpo. Por mais que a gente, de vez em quando, a gente dá uma envenenadinha nele, né? Não resiste à tentação, né, pastor? Ah, Jesus. Um calor desse, imagina agora. Já passou na mente já, né? Geladinho agora, apresentando na tua mão. Olha que tentação. Aí você bebe aquilo que vai refrescando, mas não sabe, você está, além de refrescar, está destruindo o seu corpo. E a gente, na verdade, sabe disso e acaba fazendo, né? Não fala somente vocês, não. Eu tô nessa também. Estou envolvido nessa. Por mais que ultimamente eu tenha procurado evitar isso. Mas o que Paulo fala aqui? Não, o seu corpo não pode ser instrumentos para o pecado. Quando você se prostitui, entrega o seu corpo para qualquer coisa. Não. O seu corpo foi feito para a glória de Deus. E aqui Paulo fala somente sobre isso. E aí, no capítulo de 2 Pedro, capítulo 2, ele fala justamente sobre as questões irracionais. Aí você dando uma puladinha para o capítulo, em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 14 e diante, ele fala sobre as questões de não viver as paixões que vivíamos anteriormente. O que é isso? O que são essas paixões? Não somente são relacionamentos de homem com mulher, ou homem com homem, mulher com mulher, não. Tem outras mais paixões. Coisas que não vão te trazer nenhum benefício que vai levar você da glória ao Senhor. A pergunta sempre que você deve fazer antes de você tomar alguma coisa ou oferecer o seu corpo, deve pensar o seguinte: isso é para a glória de Deus ou é para a glória minha? Até uma veste, até para se vestir, né? Eu estou falando aqui que eu sou vaidoso, né? Tem os irmãos que são muito vaidosos, né? Mas a vaidade em si, ela tem que ser dosada. É para a glória de Deus ou apenas para exibição particular minha? Porque, irmãos, vestir bem, né? Antigamente a mulher maquiar era pecado. Hoje eu acho que é mais pecado não maquiar do que maquiar, né? Porque misericórdia. Então, a gente tem que entender que se isso é para a glória de Deus, temos que vestir bem. Eu gosto de vestir bem. Hoje eu queria vir de terno, mas não consegui vir de terno, né? Eu olhei para fora, aí começou só a cair assim, né? Melhor não vir de terno, não. Melhor arrumar uma camisinha mais tranquila para ir para o culto. Não vou aguentar. Mas a Bíblia em si, ela tende sempre a nos indicar o seguinte: tudo que viermos a fazer é para a glória de Deus. E se caso não houver isso, o que Paulo fala? Vai ser penalizado. Nós aqui, porque existe a penalidade hoje na terra? Porque nós não levamos a sério o que a Bíblia nos ensina sobre nós sermos o corpo de Cristo. A Bíblia diz que nós temos que cultuar ao Senhor de tudo que temos em nós. Vamos lá, cultuar fisicamente, cultuar a Deus emocionalmente e cultuar a Deus intelectualmente. Mente. O que a Bíblia fala lá Paulo fala em Filipenses, em Tessalonicenses? Corpo, alma e espírito. Tudo tem que estar adorando ao Senhor. Não adianta ir para a igreja, cantar bonito, falar bonito, mas o seu corpo está sendo entregue para as obras da carne. A obra da carne. Aqui no capítulo, vamos aqui fazer falar sobre o capítulo, é uma semente no qual existia um lugar santo. O templo, né, existia templos pagãos, depois que Paulo ele faz essa menção sobre a questão do templo. Porque lá existia, não lembro agora se é Afrodite ou Diana, mas existia uma deusa que era a deusa da prostituição. Eles entravam lá no templo para cultuarem
a cultuarem ali, fazendo seus cultos pagãos, e ali o culto era se deitar com as mulheres. Hoje em dia não muda muita coisa, não. Só mudou o nome agora, né? Do Deus que agora não lembro se era Diana ou Afrodite, ou outro nome, mas hoje mudou para Pombagira, né? Eu não gosto muito de usar esses nomes, não, que esses nomes na verdade não tem nada a ver. Inventaram isso, né? Entendeu? Então hoje em dia, o cultuar, hoje você vê que os cinemas do sexo, do pornô, está dando milhões de dinheiro. Isso é adorando Deus pagãos, o Deus da sensualidade, o Deus Eros, que a qual os gregos eles cultuavam lá e davam seus nomes a eles. E lá em Corintos existia esse templo. É tanto que quando Paulo fala sobre a questão dos cabelos, justamente para poder dizer para a mulher o seguinte: olha, vocês não devem cortar os seus cabelos conforme as mulheres lá do templo pagão. Porque o que existia? A moda. O que é a moda hoje? É andar conforme a sociedade. Tome cuidado com isso. Que sem querer, ou sem entender, ou sem perceber, estão adorando ou andando conforme a ideologia do mundo. Outra coisa, o templo de Jerusalém tinha o símbolo da presença divina. E hoje o Espírito Santo habita na igreja, que somos nós. É por isso que Jesus disse que a porta do inferno não prevalecerá sobre a igreja. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo como morada. Quando o inferno ele prevalece sobre a igreja, é porque o Espírito Santo não está nesse lugar. Irmãos, duas coisas vão acontecer. Uma das duas. Ou é Deus ou demônio. Não tem outra. Ou você deixa Deus habitar no seu corpo, ou quem vai habitar vai ser os demônios. Porque pessoas falam que demoniado é somente aqueles que são manifestados, né? Não. O demônio também trabalha de outras formas na vida do ser humano, sem que se manifeste como uma possessão demoníaca. Agora, o que seria corromper a casa de Deus? Primeira coisa, para terminar, participar da imoralidade. É uma forma de corromper a casa de Deus. A outra, fomentar mentira, engano, ambições, egoísmo. Isso é também corromper a casa de Deus. Outra, isso aqui também é boa. Difundir falsa doutrina, rejeitar a revelação apostólica e demonstrar indiferença à verdade bíblica. Quando eu começo a ser indiferente, quando nós começamos a ser indiferente à Escritura Sagrada, com a verdade de Deus, estamos também corrompendo a casa de Deus. O que a Bíblia teve confronta? Paulo, principalmente, dizendo a Timóteo, sobre as doutrinas. Irmãos, o que prevalece é os princípios bíblicos. Os demais coisas não interessam pra gente. Está vendo com o filme? Por exemplo, é igual existe a discussão aí sobre a igreja paga luz, desliga a luz, fica pinta de preto, pinta de branco, pinta de azul, de vermelho, que for, né? Irmãos, alguém, se fizer uma pergunta para você, o que você responde para ela? Simplesmente, bom, se pintar de preto não vai danificar ou profanar a doutrina de Deus, deixa pintar de preto à vontade. Se pagar luzes da igreja não vai profanar a doutrina bíblica, não vai trazer indiferença, bem. Agora tem que saber se isso não vai trazer diferença. Qual é a razão por quê? Por que eu tenho que pagar a luz da igreja? Me explique por quê. Por que eu tenho que pintar de preto? Eu tenho que ter uma explicação para isso. Não é verdade? Não existe nada inexplicável. Tudo tem que ser explicado. Se me convencerem,
né? Já vou dizer para o pastor Beto, vamos pintar a igreja de preto. Se me convencer. Ah, tem que pagar as luzes da igreja. Então, tudo bem. Me convenceu? Tá na Bíblia. Me convenceu biblicamente? Só vou conversar com o pastor Beto já. Vamos pagar a luz da igreja para poder cantar o Senhor. Tem que me convencer. Tudo tem que ser dentro do que a Bíblia fala sobre isso. Porque, na verdade, nunca a Bíblia vai dizer assim, tem que andar de carro, tem que andar a pé, tem que andar de bicicleta, tem que andar de chinelo, ou tem que ir de chinelo para a igreja, de calçado para a igreja, tem que ir de bermuda para a igreja, ou de bermuda sem bermuda. Gente, a gente tem que saber trazer o que isso interessa, qual é a razão disso tudo. Quer ver outra coisa? Não vou aqui entrar em questão. Aí uma vez uma irmã chegou para mim e disse, pastor, é pecado fazer tatuagem? Aí eu fiz outra pergunta para ela, por que você quer fazer tatuagem? O que você... Qual é a razão principal disso tudo? Me explica. Se você me convencer, por quê? Aí eu vou falar para você que não é pecado não. Tem que me convencer. Irmãos, o pecado não está no fruto, que diz que é maçã, né? Que não sei por que inventaram maçã, o canto da maçã, né? A maçã virou pecado, né? Porque o fruto não estava, o pecado não estava no fruto que Adão e Eva comeram. O pecado estava na forma que foram tomado o fruto. O que Deus disse para Adão e Eva? Adão, não coma desse fruto. O pecado estava no fruto? Não! Irmãos, não adianta me convencer que não estava no fruto. Estava porque eles não era para comer do fruto. Falou comer, desobedeceram. É pecado ter não fala o nome, eu vou dizer aqui o nome do carro aqui bem, ele parece até aquele cachorro alemão, né? Né? Até para falar, parece aquele latido forte, né, de cachorro, cachorro chique. É pecado ter um carro importado? Bom, vamos lá. Aí alguém me disse para mim, pastor, é pecado ter um carro importado? Bom, desde que você não peque desviando, pode ter o carro que você quiser. Vai pagar o PV do carro? O PV do carro, ele custa o dobro do valor do meu carro. O dobro ou triplo, sei lá. Só o PVA do carro. Não tem como vocês pagar todos os anos esse PVA? Então, virou pecado. Por que virou pecado? Porque ele está indo contra o que ele pode fazer. Que a Bíblia fala, temos que estar dentro das nossas condições. Estou entendendo, amados? Tem coisas que a gente precisa entender, porque a Bíblia, tem pessoas que acham que a Bíblia vai ter que revelar tudo. Passar um filme, sabe? Não pode isso, não pode aquilo. Agora, alguém fala assim, pastor, é pecado beber. É pecado fumar. É pecado isso, é pecado prostituir. Aí nós vamos responder, não. Nada é pecado. Desde que você vai assumir a responsabilidade. Pecado é quando nós fomos contra os princípios bíblicos. É por isso que temos que estudar a Bíblia. Quando nós vamos contra as verdades da Bíblia, nós estamos corrompendo a casa de Deus. Temos mais aqui? Essa aqui também é boa. Vai dentro daquilo que eu falei anteriormente aqui. O que seria corromper a casa de Deus? Quarto lugar, aceitar o pecado e o mundanismo dentro da congregação. Aí começa, sabe, a criar uma série de músicas que não tem nada a ver. Irmãos, deixa eu falar aqui a minha colocação. Espero que os irmãos que vão me ouvir em casa não me julguem por isso. E aí existia um certo pregador, não vou falar o nome do pregador, que o nome dele é pregador, não sei o quê. É o nome do artístico dele, né? E cantava aquelas música de rap. Rap que fala? Rap mesmo que fala, né? E cantava aquela música de rap, tal. E aí, eu comecei a observar a juventude da igreja, que todos aqueles que estavam aderindo a essas músicas, eram os que mais davam trabalho dentro da igreja.
Aí meu filho foi, aí eu comecei a falar isso, meu filho disse, pai, não pode isso, você não pode julgar assim. Eu não estou julgando. Eu não estou julgando, camarada. Eu só quero entender, né? Eu quero que você me explique por que então, alguém vai dizer isso para ele, que as músicas dele estão fazendo mal à nossa juventude. Ou ele vai orar mais um pouquinho, ou vai consagrar a música dele, talvez não seja consagrada, ou vai orar mais porque tem que alguma coisa acontecer, alguma coisa está errada. Aí ele ficou quieto. Tá entendendo? Tem coisas que. Tem músicas, por exemplo, tudo tem que. A música, o ritmo tem que ser para a glória de Deus, é isso mesmo? Independente do ritmo. Pode até ser funk. Ah, pastor, música funk é bênção? Desde que você consagre ela e adore o Senhor, é bênção. Que na final das contas, nunca é assim, né? Pessoal, você tem que vir para a igreja, botar a mão na cintura, oh, glória a Deus, pô, brincadeira, Jesus, né? Só misericórdia de Deus. Pessoal, vamos lá. Pessoal, já viu, pastor, ir para a igreja, oh, Senhor, irmão, você bota a mãozinha aqui e começa. O sangue de Deus tem poder. O Senhor repreende esse modo da igreja. Tá entendendo? Gente, a gente não vai aqui dizer que a música tal, a música, o ritmo tal é do diabo ou seja de quê? Nós temos que saber que como elas vão tirando na igreja. Por exemplo, até um tempo atrás, quando foi criado, está aqui alguns irmãos que vão entender isso. Quando a igreja tinha lá os seus hinos naturais, aí criaram um movimento gospel. Lembra disso, pastor? Lembra quando criaram o movimento gospel? Desandou a igreja. Aí começou a pagar, aí começou as fertinas da igreja, os pura-pura da igreja. E, gente, pura da igreja não é pecado. Mas a forma que estava fazendo parecia um show. Né? As pessoas iam para o show, pegavam. Eu vejo um clipe que a pessoa jogava o que dizia que estava ministrando aqui, jogava água em cima das pessoas. Irmão, se jogar só de mim, eu vou subir lá em cima, eu vou chamar a atenção dele. Eu estou lá para tomar um para tomar banho, não, eu vou tomar banho em casa. Não vou lá para tomar banho. Usando essas formas, todo mundo usa. Aí o mundo fala, gente, é hora de pular. O mundo fala isso, aí começa a usar isso na igreja também. Aí começa a usar uma série de coisas. O mundanismo entrando na igreja de uma forma sutil. E o que acontece? Aí começa a reclamar, na igreja não tem mais milagre. Na igreja não, paralítico não anda, não tem cura, não tem salvação, não tem arrependimento. Como é que é as conversões desse tipo de movimento? Aí matou para frente, mas 1000 pessoas na frente, aí ele começa a dizer, aceitaram Jesus. E outra coisa, eles foram discipulados, eles foram, e aí continua a mesma coisa, porque, pois o povo, vou dizer que em tese, usando eu como exemplo, eu estou aqui, sabe jogadão, né? Jogadão na igreja, sabe? Né? Sabe como é que é o grande jogadão, né? Ele vai para a igreja, não precisa se preocupar em ouvir a palavra e etc. Aí ele traz a pessoa para a igreja. Qual é a tendência? Ele ser igual a ele. Eu só posso dizer que alguém se converteu se eu estou convertido. Primeiro eu tenho que me converter. Vamos lá, vamos terminar aqui. Número 5. O que seria corromper a igreja? Querer promover a igreja por meio de sabedoria humana ou mundana ou com o evangelho pervertido. Vou falar aqui. Não tem medo de falar. Fugiu da mente agora. Coach. Mensagem coach. O que é mensagem coach? Autoajuda. Aí começa lá todo mundo a aplaudir, porque ele está dizendo autoajuda, mas eu quero ver uma mensagem coach igual de João Batista. Batista era coach? O que ele dizia? Se não arrepender, todo mundo vai para o inferno. Era a pregação de João Batista. Denunciou lá. A Herodes e a sua cunhada que estavam lá juntinho lá. Ó, tudo em pecado vocês dois.
Isso. E eu quero ver essas mensagens que Deus quer que pregamos na igreja. Não mensagem coach para poder amaciar ego de crente que vão para a igreja somente para poder receber aquela palavra coach. Eu não ouço esse tipo de mensagem. Tem um cidadão aí que ele prega até bem, mas é coach, eu não ouço coach. Eu quero ouvir aí o Hernandes Dias Lopes, que não prega coach, prega a palavra. Eu quero ver outros nomes, que eu agora não lembro agora, que também prega a palavra. Esse cara eu quero ouvir. Porque eu quero ouvir aquilo que é, para poder eu me consertar, não para poder eu ficar com o ego amassageado. Não é isso. O que está acontecendo com a igreja hoje? Por que hoje esses cultos enchem? Por que esses ambientes enchem? Porque esses ambientes são para poder amassagear o meu ego. E não para transformar o meu ego em eu. É o meu eu em dar a minha vida com Cristo. Esses dias eu estava falando, o pastor Mano Roberto, estava conversando com o pastor Felipe. Foi por um dia que nós fomos lá para o encontro dos batalhões. Eu vou terminar já. E aí, estava conversando sobre a questão do livre-arbítrio. Eu acho que deu um estudo lá sobre isso, foi? Livre-arbítrio, né? E aí, eu vou falar, o livre-arbítrio é simples entender o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, por que nós temos o livre-arbítrio? É para poder mostrar quem eu sou, as minhas escolhas. Mas na verdade, o crente, nós cristãos, nós que dizemos tempo de Deus, nós não temos livre-arbítrio. Não podemos ter livre-arbítrio. Porque eu não posso seguir as minhas escolhas, e sim as escolhas de Deus. É a soberania dele que tem que prevalecer na minha vida, e não a minha vontade. Quer ver uma oração errada? Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Está errado. Essa não é a oração que Deus quer que você ouça. Mas pastor, qual é a oração? Senhor, qual é a sua vontade? Muito diferente, mudou muita coisa. Não é para a minha vida. A vontade dele é o que prevalece. Qual é a vontade dele? Vamos encontrar na Bíblia. Qual é a vontade dele? Não é a vontade para a minha vida ou para a sua vida. Não, é para a vontade dele. Vai ser para todos nós. A mesma vontade que Deus tem para mim é a mesma, pastor, para o Marco, para o Marcelo e por todos nós que estamos aqui. É a mesma vontade. Não existe nada diferente. Não existe diferencial de mim para os irmãos ou dos irmãos para mim. A vontade dele é absoluta. Se a vontade dele é essa aqui, então é para mim e para você. Para todos nós. E para nós sermos o tempo de Deus, precisamos, sim, entender a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Entenda isso. E para terminar, vou aqui deixar uma passagem bíblica para os irmãos. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Procure viver em paz com todos e busquem a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Eu estou ouvindo Deus. Está em confusão com o irmão? Está em dissensão com o irmão? Eu estou ouvindo Deus. Mas a vida está em pecado? Eu estou ouvindo Deus. Ninguém vê Deus. Só quem vai ver Deus é quem está em comunhão com o seu próximo e comunhão com Deus. Não existe alternativa. Não existe outra forma. O apóstolo João, ele disse uma coisa. Ele falou assim, olha, quem diz que está em comunhão com Deus, mas não com o teu irmão, é mentiroso. Ele chama de mentiroso. Não existe essa coisa de que eu estou com Deus, mas estou brigado com Marcos. Então não está com Deus. A única forma para eu demonstrar, Jesus disse, olha, vós sereis os meus discípulos se amarmos uns aos outros.
Amar está sobre tudo. Amor é sobre tudo. Amar, ele não é olhar para as falhas das pessoas. Amar está além de tudo. É amar mesmo as pessoas sendo falha. E Deus falou, em termos de Paulo, Deus nos chamou para conosco, que Jesus Cristo veio morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é amor. Amar o inimigo é você estar mesmo, sempre existe a discussão, eu para amar meu inimigo tenho que ir na casa dele. Não tem precisa estar na casa dele, mas sempre olhando para ele, não com ódio, não com mágoa, mas olhar para ele com misericórdia. Olhar para ele sabendo que ele também precisa da misericórdia do Senhor. Que Deus nos abençoe a cada dia, que nós vamos entender que nós somos o templo de Deus, a casa de Deus. Eu preciso, a única forma de eu mostrar que eu sou crente aí fora é demonstrando que sou a casa de Deus. Capítulo 11, versículo 26, a primeira vez que se fala cristão na Bíblia, a palavra cristão é pela Bíblia, é justamente chamando os discípulos de cristão, porque existia, sabe? Por que chamavam? Porque os discípulos estavam andando igual Cristo. Aí então essas pessoas são cristãos, porque eles fazem as mesmas obras de Cristo. E hoje em dia tem uma turma chamada de cristão, mas de Cristo mesmo não tem obra nenhuma. Então toma muito cuidado com isso. Precisamos alimentar mais da palavra de Deus. Saber que Deus está conosco. E para terminar mesmo agora, vamos citar uma promessa de Deus, que Ele falou conosco. Que você estarei com vocês até a consumação do século. Está com você, irmãos. Sai daqui hoje ciente que Ele quer falar por você. Ele quer agir por você. Ele quer pensar por você. Quer ver uma coisa legal? Quando você tiver alguma coisa passando ruim na sua vida, você diz, Jesus, se o Senhor estivesse no meu lugar? Me ajuda a pensar o que tem que ser feito agora. O que o Senhor faria no meu lugar agora? O Senhor matava? O Senhor esganava? Ou o Senhor fazia outra coisa? Me ajuda a entender. Somos seres humanos. Vamos ter sentimentos, sim. Mas quando tiver esse sentimento, peça ao Senhor, Senhor, o que o Senhor faria em meu lugar? Tem um livro que eu sou apaixonado por ele, e um dia os irmãos que sentiram do coração que querer me dar esse livro, eu vou aceitar com muito carinho. O que faria Jesus em seus passos? Nossa, só o título desse livro me chama a atenção. Imagina lendo ele. O que faria Jesus em seus passos? Né? Os seus passos quer dizer o que ele faria em teu lugar. Tudo que eu vou falar, tudo que eu vou olhar, que eu vou pensar, que eu vou agir, que eu vou sentir, tem que estar dentro do sentimento de Cristo. Amém? Glória a Deus por isso.